Olá! Vamos falar hoje sobre as vanguardas europeias. As vanguardas representam um conjunto de movimentos artísticos que busca novas estruturas estéticas e de pensamentos. O seu objetivo é inovar, fazer uma arte anti-acadêmica, romper com o passado. Vocês conhecem a palavra avant-garde? É um termo francês que significa guarda avançada, movimento pioneiro das artes. Agora, vamos estudar o primeiro movimento que fez parte das vanguardas europeias, o modernismo. Esse é o sinal ou esse. Esse movimento lutava pela reforma na arte, por uma liberdade de criação. Era um movimento anti-acadêmico, que queria romper com todas aquelas regras que eram impostas às artes. Eles lutavam por uma arte com uma estética própria, inovadora. Agora vamos estudar o segundo movimento, que se chama surrealismo. Esse é o sinal. Surrealismo. Esse movimento artístico conecta elementos do mundo real com os seus sonhos e o subconsciente. Junta elementos que não têm nenhuma ligação, propondo assim uma verdadeira brincadeira. Realizavam a arte a partir do inesperado. No surrealismo, há diversos tipos de expressões artísticas e vários artistas. Um de seus principais representantes se chama André Breton. Ele nasceu na França, é poeta e escritor, considerado um dos fundadores do surrealismo na literatura. Outra personalidade muito conhecida e muito importante também é o artista Salvador Dalí. Esse é o sinal dele. Ele nasceu na Espanha e é muito conhecido pelo seu trabalho surrealista. Suas obras pitorescas chamam a atenção pela combinação de imagens bizarras. Outro artista que se destaca no surrealismo se chama Joan Miró. Ele nasceu na Espanha e é considerado um dos mais destacados representantes do surrealismo. Pela sua linguagem artística própria. Além de pintor, ele é escultor. Ele retratava a natureza da forma como se fosse o homem primitivo ou até mesmo uma criança. O terceiro movimento artístico se chama dadaísmo. Esse é o sinal. Dadaísmo foi um movimento de protesto nas artes. Teve início em 1916 na cidade de Zurique, na Suíça, por um grupo de pintores e poetas que revolucionaram o seu tempo.
A proposta do dadaísmo era que a arte fosse solta e espontânea, pois estavam em meio à Primeira Guerra Mundial e as obras artísticas que eram expressadas mostravam um tempo totalmente diferente do que eles realmente estavam vivendo. Então, o dadaísmo veio para mostrar o sentimento de pessimismo, de ironia, liberdade e aversão à guerra. Um dos principais artistas desse movimento se chama Marcel Duchamp. Ele era pintor, escultor e poeta. Ele protestava contra os estragos trazidos da guerra, denunciando de forma irônica o horror que estava acontecendo. Sua principal obra se chama A Fonte, que é a réplica de um mictório que trazia um protesto contra o que estava sendo feito nesse período. O quarto movimento artístico se chama expressionismo. O sinal é esse, expressionismo. Ele surgiu na Alemanha no início do século XX. Sua arte foi expressada pela arquitetura, artes plásticas, literatura, música, teatro, dança, fotografia e vários outros. Nas artes plásticas, o expressionismo era caracterizado por uso de cores fortes e contrastantes, deformação da figura e contornos deformados e temas sombrios. Devido ao contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. O expressionismo busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções vividas nesse período, como a angústia, desespero, tristeza, solidão. Tudo o que engloba a subjetividade humana. Subjetividade. São os sentimentos que nós temos, e esses profissionais expressavam essa subjetividade em suas artes, em suas telas, devido ao momento no qual eles estavam vivendo, que era a Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, nós temos um representante do expressionismo, que se chama Cândido Portinari. Ele destacou-se no estilo impressionista, pois representou não o que se vivia na Europa com a Primeira Guerra Mundial, e sim o que dentro do nosso próprio país, na região Nordeste, se passava, se vivia. O quinto movimento artístico se chama cubismo. O sinal é esse, cubismo. Esse movimento artístico de vanguarda se caracteriza pela utilização das formas geométricas. Nas artes plásticas,
ele fugia dos padrões. Havia uma recusa da mímese. Não fazia exatamente igual àquilo que se via. Pelo contrário, ele quebrava esses padrões. No cubismo, havia uma multiplicidade dos ângulos, mostrava a imagem por vários ângulos, a apresentação de formas não acabadas. Um de seus principais representantes se chama Pablo Picasso. O sinal é esse, Pablo Picasso. Ele era um pintor, escultor, poeta e cenógrafo. Ele nasceu na Espanha e inovou a arte com as suas obras. O sexto movimento artístico se chama futurismo. É uma palavra que se assemelha muito com outra, que se chama futuro, não é verdade? Ela teve início no século XX, em 1909, na Itália, e enfatizava a revolução. E tudo o que se acontecia naquele momento era expressado nas suas obras. Por exemplo, a velocidade, a tecnologia, devido à segunda revolução industrial e todo o desenvolvimento que naquela época estava acontecendo. E eram retratados nas obras. As máquinas, as indústrias, toda aquela produção. Podemos observar isso nas artes desse movimento. As invenções decorrentes da segunda revolução industrial. As suas características dentro das artes plásticas é visto pelas cores vibrantes, abstração, desmaterialização dos objetos, a influência do cubismo. E podemos observar a sobreposição de algumas imagens que dava a impressão de ter velocidade ou movimento nas telas. Alguns artistas principais desse movimento: Filippo Marinetti, ele era poeta, jornalista, militante político e também editor. Outro representante se chama Giacomo Balla. Ele era pintor e escultor. E o último, Fernando Pessoa. Ele era poeta, porém, nas suas obras ele assinava com outro nome, que era Álvaro de Campos. Futurismo, podemos observar grande influência no cinema. Veja um pedacinho do filme com o ator Charlie Chaplin. Esse é o sinal dele. É bem legal.
nós percebemos a forte influência das fábricas, das produções e o movimento que ali eles demonstram. Veja!